Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Encerramos o ano litúrgico, colocamos em evidência o dia dos leigos e leigas, todo aquele que é batizado, vivendo a fé, acredita e faz o possível para que o reino de Deus esteja presente entre nós. Nós encerramos 34 semanas no tempo comum, onde conhecemos este rei que é Jesus, pelo evangelista Marcos, onde conhecemos o seu reino, a qual cada um de nós é convidado a fazer parte através do batismo. Conhecemos as dificuldades que impedem esse reino de acontecer, e as necessidades mais urgentes que nós precisamos trabalhar para que esse reino aconteça. Parece estranho ouvir na festa de Cristo, Rei do Universo, como Evangelho, um trecho que é tirado da paixão de Jesus, lá da Sexta-feira Santa. Mas ele está aqui justamente para mostrar o quão diferente é o reinado de Jesus de tantos outros reinos humanos que a humanidade já conheceu e viveu. Primeiro, nosso rei não se faz com uma coroa de pérolas preciosas, um cetro de ouro. Nosso rei não se faz com a força armada de um grande exército, com a quantia material de uma grande riqueza, ou como nos dias de hoje, com a força das ideologias políticas, econômicas e até mesmo científicas. O nosso rei se faz na cruz. O sacrifício da cruz é a prova de que Jesus se entrega por cada um de nós em obediência ao Pai, e assim nos revela o reino, e assim nos revela o desejo de Deus nos salvar. E assim nos faz participar desse reino, quando ressuscitando, nos concede também o seu Espírito Santo. As únicas forças para edificarem o reino que Jesus nos revela é justamente a verdade e a fé. Não há como o reino de Deus acontecer se não vivermos a verdade do Evangelho. Não há como o reino de Deus acontecer se nós não tivermos fé, porque além de um reino para ser vivido aqui na terra, quando Jesus ressuscita e volta para junto do Pai, ele leva consigo a nossa humanidade,
E então também o seu reino se torna uma proposta para a vida eterna. Também o seu reino revela o elemento da divindade. O reino de Jesus não tem um tempo e um lugar marcado para acontecer. Ao contrário, ele é atemporal para todos os tempos, para a eternidade inteira. E ele não é para este ou aquele lugar geográfico. O reino de Jesus é para todos os povos e nações, para a humanidade inteira. No diálogo com Herodes, as características desse reino ficam em evidência. Pilatos pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. Jesus vai dizer: a tua fé que te revelou isso? Você acredita nas promessas da aliança? Ou você está apenas movido pela ânsia do povo de Israel, que quer um grande rei humano, como foram Davi, como foram Salomão, ou um grande homem como foi um dos profetas? Você reconhece-me a mim como rei ou como ameaça ao poder do seu superior Herodes? E então Pilatos vai se excluir daquilo que é responsabilidade do povo de Israel. Para mim, tu não és rei porque eu não sou judeu. E então Jesus vai dizer: é claro, meu reino não é daqui. Ele não pode ser para ti e nem para ninguém que não tenha fé. O meu reino não pode ser para aqueles e aquelas que não fazem do poder um instrumento de serviço, que não fazem do poder um instrumento de justiça, que não fazem do poder um instrumento da verdade. O meu reino é da verdade. Eu vim a este mundo para testemunhar a verdade. Veja que diálogo profundo de Jesus com Herodes, que nos faz entender a grande proporção do reino de Deus instaurado por Jesus. Na primeira leitura, na profecia de Daniel, as características desse rei. Ele vem do céu, mas de encontro com o ancião, isto é, de encontro com a antiga aliança. Ele vem revestido de poder, de glória e de realeza. Ele vai agir diante de todos os povos, nações, línguas que devem o servir. Ele tem um poder que não é tirado e o seu reino não vai se dissolver. Então, agora, entendemos que a proporção do reino de Deus está na medida da nossa salvação, está na medida da salvação da humanidade, está na medida na eternidade. Lá na segunda leitura, nós temos a confirmação daquilo que Jesus falou no Evangelho, que ele é testemunha da verdade. Daquilo que nós ouvimos na primeira leitura, ele é revestido de poder, de majestade. E agora também, a segunda leitura mostra quais são as consequências desse reino. O seu rei Jesus deu o seu sangue por nós, para o perdão de nossos pecados, para nos libertar das consequências do pecado. E ele, como vimos, assumindo no altar o sacrifício definitivo para a nossa salvação, também nos garante a vida eterna. Nós precisamos ver este Cristo que continua vindo em nossa direção para nos salvar. Nós precisamos ver esse Cristo que continua vindo para que o reino aconteça, em especial aos pequeninos e aos miseráveis. Nós precisamos ver que esse Jesus vai continuar a vir, porque se esse reino não for plenamente vivido aqui na terra, quando daqui partirmos, é ele, o Cristo, que virá ao nosso encontro para nos conceder a vida eterna.
De novo se conclama todas as tribos da terra para que possam se orgulhar desse rei, reconhecê-lo e acreditar em suas forças. Termina a leitura do livro do Apocalipse dizendo que Jesus é Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e confirmando a ideia de que Ele está sempre vindo para nos salvar. Ele é aquele que é, quem era e quem vem, o Todo-Poderoso. Vamos ao encontro desse Rei, porque a nossa participação no seu reino é indispensável. Quando nós assumimos o nosso batismo em casa, na igreja, na sociedade, quando nós colocamos em evidência as forças desse reino, a verdade, a justiça, o perdão e a fraternidade, quando nós fazemos este reino acontecer, talvez de maneira tão singela, mas tão significativa, para quem precisa do pão de cada dia, para quem precisa do cuidado em casa, seja os pais para com os filhos para com os pais, para quem precisa do cuidado porque está passando por uma enfermidade, para quem precisa do cuidado porque está passando um deserto espiritual, uma dificuldade financeira. Quando nós vivemos o reino em pequenas, mas significativas proporções na nossa vida, nós damos visibilidade ao reino de Deus. Nós cantamos tão bonito o Salmo 92, Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. O reinado de Deus que Jesus vem exercer depende da nossa fé. A sua majestade é quando de fato nós encontramos a salvação. A glória do Senhor é ver a humanidade inteira vivendo esse reino na terra e depois continuando a vivê-lo na eternidade. Que ninguém fique de fora desse reino e que todos nos sintamos colaboradores para que ele aconteça, primeiro no nosso coração, depois na nossa vida, para que o mundo creia e esse reino se torne o mais breve possível uma realidade para todos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum est.